Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta sexta-feira, que vai ter o Roberto Mohamed, o advogado, como comentarista, em que a gente recebe com muito prazer, com muita honra hoje, a hoje vereadora, mas ex-prefeita, ex-deputada estadual, ex-deputada federal, Thelma de Souza, com uma longa e brilhante carreira política e que se apresenta como pré-candidata à Prefeitura de Santos nesse ano de 2024. Como a Thelma, além de política, é uma cinéfila, é uma leitora, eu vou perguntar para ela se ela já leu ou se pretende ler o livro que deu base para o enredo da Portela esse ano, da Ana Maria Gonçalves, não. Defeito de Cor. Você vai ler ou já leu? Não, eu não... Bom, em primeiro lugar, boa tarde, cumprimentos a você, as pessoas que estão nos acompanhando, esperando o Mohamed chegar com todas as honras e circunstâncias, e também boa tarde às meninas queridas que aqui estão. E aí, Roberto, estás bem? Ficou brincando embaixo do boi no carnaval? Não foi embaixo do boi. Então tá. Bom, eu não li o livro, mas eu vi a entrevista dela. Anteontem, 2 ou 3 dias atrás, ela foi entrevistada, foi a Miriam Leitão, me parece que foi a Miriam Leitão. Uma coisa que me chamou a atenção é que eu vi várias pessoas na cobertura de carnaval dizendo que esse romance é o principal romance da literatura brasileira no século XX. Não diga. Muitas pessoas dizendo isso. Agora, se você não leu, essa é a notícia. Você também não vai ler tão cedo, a não ser que você leia no Kindle ou no computador, porque esgotou nas livrarias. Não diga. Depois do carnaval. E ele é volumoso, não é? Ele é volumosinho. Então, ela é muito simpática, a autora, a escritora, e um dia em que a Miriam, então, também coincidiu de estar simpática e... O que já é mais raro, né? É um jeito de ser da Miriam, né? E, de qualquer maneira, eu acho importante, porque o tema é muito importante, né, Paulo? É um tema que é sempre atual. Então, vou ver, mas sempre não dá para a gente não ler na vida, tem que ler. Porque aguentar a dura realidade todos os dias, todas as horas, é de morrer. Olha, então, Thelma, a gente precisa de um paliativo. Eu vou passar a palavra para o Mohamed, senão a gente vai ficar falando de livro, de filme aqui, né? Vamos lá, Mohamed, boa tarde. Boa tarde. A gente precisa falar de política. Fazer um programa com a Thelma, para mim, é sempre... Por que? É sempre... Eu me sinto tão tranquilo e tão à vontade fazendo um programa com ela. Eu nunca vou me esquecer, uma vez nós nos encontramos na Câmara, numa cerimônia, você virou para mim, me viu num canto, vamos tricotar. O que a gente tricotou? Porque o respeito que eu tenho por você, a admiração, uma vez apresentando você numa palestra, eu disse que você era uma das poucas pessoas aqui da região, colocaria você e o Coiú, e já disse isso para ele várias vezes, que você atravessa uma poça de lama de roupa branca e chega com ela branquinha do outro lado. Oh, meu lindo! E eu queria justamente tocar, vocês estavam falando de leitura, inclusive eu vi o programa da Miriam com essa escritora. Ana, né? Ana, né? É o nome dela, né? É muito interessante a postura dela. Ana Maria Gonçalves. Né? E eu queria trazer uma analogia para falar de como eu vejo a sua candidatura e que é diferente dos últimos anos, desta vez, a prefeitura. Que será? Os livros, por exemplo, houve um momento em que as pessoas falaram que os livros de papel iam acabar. Que os Kindles e os tablets iam substituir, e a gente vê um aumento, uma retomada, eu converso muito com o Tarran, uma retomada da venda de livros físicos, de livros papel. O vinil voltou. Verdade. Está vendendo mais, o CD não se vende mais, mas o vinil está todo um mercado novo abrindo. Nos Estados Unidos ficaram surpresos porque eles atingiram mais de 5 milhões de vinis vendidos no ano passado. Parece que as pessoas estão começando a sentir saudade das coisas mais saudáveis, mais sólidas, mais palpáveis. E aí a gente vê uma pessoa como você, que fez uma revolução na cidade, em vários aspectos, mas teve um que ficou marcante e associado, inclusive você foi premiada por isso, que foi a questão da saúde.
Isso foi tão relevante, Thelma, que o Beto, quando assumiu, não mexeu na equipe que havia lá na prefeitura e continuou mesmo mantendo secretários que discordavam da política do Davi Capistrano, que junto com você criou aquela revolução de saúde que no Brasil inteiro depois foi copiada. E a gente vê que nenhum grupo político teve coragem de mexer na estrutura que você montou, até que nós chegamos nessa situação hoje de UPAs, OS, terceirização do SUS praticamente. O momento político que você polarizava até a primeira eleição do Papa e que depois começa a diminuir o papel de relevância do PT na nossa cidade, você acha que também nós estamos tendo uma volta, porque de repente parece que as pessoas ficam falando só da polarização Rogério-Rosana e ninguém está percebendo o seu crescimento nas pesquisas que estão sendo feitas, e uma coisa que parece que está tomando conta das pessoas, a gente precisa de uma coisa mais humana, porque todo mundo só fala em obra, dinheiro, conceitos que ficam longe do tratamento do ser humano, que foi a força do seu mandato, foi a inovação do seu mandato. Você, quando hoje está falando dessa pré-candidatura e você já está na rua, você está observando que as pessoas estão sentindo falta, que esse renascimento, como eu falei, de livros, vinil, significa que as pessoas estão querendo um pouco mais da prefeita que não fala, eu fiz um viaduto. Ela fala, seu filho agora está estudando, tem vaga, tem material, ele pode ir na policlínica 24 horas. Você acha que está havendo uma necessidade das pessoas de terem isso de volta? E é aí que você fala, aqui é o meu espaço, porque eu já fiz isso? Nossa, estou até comovida, gente. Estou colhinho. Não pode, porque aí sai o rímel, não pode. Olha, você tocou em coisas muito delicadas, porque é muito difícil, Roberto, Paulo, quando a gente da gente ter uma visão a respeito de nós mesmos desta maneira. Eu tenho uma maneira de ser, eu estou na política desde 1980, quando foi fundado o PT. Não esquecer que meu pai foi vereador por 5 mandatos, minha mãe por 1, quando meu pai foi cassado, e eu brinco que lá em casa é monarquia, né? O rei, a rainha e a filha, que é a princesa, se eu posso brincar falando assim. Mas eu penso, principalmente a essas alturas da minha vida, que eu tenho obrigações com a minha cidade. A minha cidade tem sido tão generosa comigo. Não há nada que eu peça a Santos que essa cidade não me tenha devolvido. Não precisa ser necessariamente uma vitória eleitoral. Pode ser a construção de um projeto político e a discussão de ideias que tem que acontecer necessariamente nas eleições. A gente não pode ficar apenas no espetáculo da eleição, que acontece de 4 em 4 anos, ou no meio as de deputado e senador, etc. Mas eu acho que as pessoas, pelo menos um ano sim, um ano não, têm que reavivar na sua cabeça estas ideias, ou no mínimo ponderar sobre elas. Isso está bom? Isso tem que ser assim? Isso tem que continuar assim? Meus filhos, meus netos estão bem assistidos nas escolas? As matérias, o currículo é correto? A merenda? O que seja. E na saúde, então, nem se diz. Saúde mental, então, para mim, é a pedra de toque de tudo isso. Então, eu senti, este ano, que havia uma polarização precoce e que não contemplava todas as nuances da política local. Eu tenho uma relação bastante civilizada com o prefeito Rogério. Não sei se eu já falei aqui, mas vou repetir, nós fizemos pós-graduação em saúde coletiva na Unisantos e a gente teve uma relação de 2, 3 anos semanal. Então, isso não quer dizer que ele concorde com as minhas posições políticas ou eu concordo com as dele,
em totum, em 100%. E, evidentemente, a visão da deputada federal ela é antagônica àquilo que eu penso. Ela faz parte de um colegiado que tem ideias bem diferenciadas, diametralmente opostas às minhas. Então, eu penso que faltava, né, e eu espero estar cumprindo com esse papel, faltava um componente na eleição desse ano entre as pessoas que não queriam essa polarização exclusivamente. Então, eu acho que eu venho com a minha candidatura, há pessoas que gostam de mim, há pessoas que não gostam, há pessoas que esperam ser respeitada por todos, há pessoas que gostam do PT, há pessoas que... É assim que é a vida, é assim que é a democracia. Agora, o nome disso é terceira via, não? Não sei se chama terceira via, viu, Paulo? Porque a terceira via, ela acaba sendo uma alternativa com algo que já está posto. Eu não acho que eu entro assim, porque eu tenho uma história, eu já fui prefeita, enfim, eu tenho uma particular ação na política, seja pela minha história pessoal, mas seja pela história do PT, ou porque o presidente Lula é o presidente do meu partido, enfim. Então, eu acho que há um papel a cumprir. Se a gente vai ganhar ou não efetivamente o mandato, isso é outra coisa. Mas o papel de cumprir a discussão, eu tenho que fazer. Eu e outras pessoas que assim quiserem. Não pode ficar algo polemizado e que pode se tornar inócuo, sem nenhuma ação concreta. O que você vai fazer com a cidade? Ela está boa 100%? A saúde vai bem, a educação vai bem, o meio ambiente, etc, etc, etc. Então, eu acho que há ideias a serem pensadas, a serem avaliadas, e eu acredito, espero estar podendo contribuir para fazer esse papel. Não é um papel fácil, mas eu acho que eu tenho esse papel e espero ter competência, bato na madeira, aqui não é madeira, mas onde tem mais madeira, tem aqui embaixo, de poder contribuir com a discussão e principalmente com o arejamento de ideias, né? Inclusive as minhas ideias, né? Então é por isso que a gente está aí. Eu não sei se eu respondi o que você me perguntou. Respondeu? Respondeu. O senhor está satisfeito com a resposta? Não, tem uma coisa curiosa antes da gente encerrar o bloco, que você falou de terceira via. É curioso como a montagem, na definição clássica de terceira via, a terceira via é o Rogério. Por quê? Porque o país está dividido entre quem pensa como a Thelma e quem pensa como a Rosana. A terceira via, que ele bate nessa questão de tem que pensar no local tal, acaba sendo a situação. É curioso isso, e é insólito. Terceira via é a situação. A terceira via é a situação, e porque o discurso ideológico, o conflito de ideias, se dá entre a Thelma e a Rosana. O Rogério se afasta dessa discussão ideológica o tempo todo, tática que o Rodrigo Garcia usou na eleição, e a gente viu que o barco dele afundou de uma forma desastrosa. Aliás, para todos os candidatos, seja para mandato de deputado, de senador, todos tiveram muita dificuldade fora dessas duas correntes. Exato, que se digladiaram. O país está polarizado, né? Inclusive, no segundo bloco, a gente tem que analisar esta questão, e a Thelma sempre foi muito lúcida em relação a isso, porque uma outra coisa nela que fez com que a minha admiração crescesse foi que a Thelma não passou pano. Quando houve aquela crise do mensalão e a questão da Lava Jato, a Thelma não passou pano no PT. Talvez tenha sido uma das pouquíssimas lideranças que fez autocrítica. Eu acho isso importante. A gente teve o Luiz Marinho aqui negando o que não pode ser negado, quer dizer, justificando o injustificável. A Thelma nunca fez isso. Por isso até o próprio PT não foi leal a ela em alguns pontos no passado. E a gente nota hoje essa valorização dessas lideranças. Eu não estou falando de renascimento, porque a Thelma nunca morreu politicamente, mas dela estar voltando com força e com reais possibilidades de, no mínimo, botar fogo no parquinho. Por favor, aí a gente vê depois do intervalo, que é rapidinho.
Voltando com opinião litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed comenta, a Thelma de Souza, ex-prefeita, ex-deputada, vereadora, se apresenta nesse momento como pré-candidata à Prefeitura de Santos, participa, a gente recebe a Thelma com muita honra. Você falou no bloco anterior do PT, que a Thelma não passou pano e tal. Existe um PT e um Petelma em Santos, Mohamed? Sempre existiu. Sempre existiu? Sempre existiu. Uau! A Thelma tem uma particularidade dela que eu acho que no PT poucas pessoas têm, e ela é de uma época que o PT tinha lideranças realmente efetivas. O Lula tem essa característica, e a Thelma, em termos regionais, também tem, que é de estar acima do PT, além do PT. O que quer dizer isso? O eleitor vota na Thelma independentemente de ela ser do PT. O eleitor que vota no Lula, muitas vezes, ele não vota para deputados do PT, senadores do PT, mas ele vota no Lula. Quando o status político te coloca acima da estrutura partidária. Eu acho que isso é uma coisa que poucos políticos dentro do PT, ou dentro de qualquer partido têm, de estarem acima disso. Não é que... como diria Vicente Cassione numa entrevista, né, eu sou do partido Vicente Cassione, não é isso, não é desprezar a estrutura partidária, mas é o status político, é chegar num determinado patamar em que as pessoas, você tem seguidores, tanto que a imprensa, numa boa época, usou a expressão lulopetismo. Por quê? Porque queria colocar o Lula num patamar mais alto que realmente era mais relevante. Ele é uma instituição em si, como a Thelma, para Santos, é uma instituição em si. Eu estava numa reunião portuária com os sindicatos portuários do Rio de Janeiro, isso há uns 20 anos atrás, fui advogado deles, e eles falavam no teu nome como se você morasse ali na esquina. E nós estávamos falando do Porto do Rio de Janeiro. Que bom. Por quê? Porque você associou duas coisas. Nós temos você como uma instituição local e você sempre teve um trabalho, e aí com nível nacional, e fez muita falta no Congresso Nacional em relação à atividade portuária. Você sempre mergulhou de cabeça nisso. Eu queria pedir para a produção, para a gente poder aproveitar até um outro assunto, que é a questão da mulher na política, que às vezes esbarra em determinadas atitudes que todo mundo fica misturando. Você fala uma coisa que é motivada por outros motivos e todo mundo vem com um machismo, com preconceito, e não é. Eu queria que o Davidson colocasse o vídeo da Deolane Bezerra, tal advogada que ficou famosa por causa de um músico e de um episódio e algumas declarações, e lógico, depois a Fazenda, para a gente poder ter uma noção do que eu estou falando. Por favor, Davidson. Aproveitando aqui que a minha grande Gil não ganhou e eu tô revoltada, deixa eu esclarecer do meu assunto. Fui no Complexo da Maré ontem, tava lá no baile da Disney, o Uruan cantou lá, top. Fui bem recebida, não gastei R$1, bebi que só o cacete, saí 10 horas da manhã, tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram cordão em mim, tiraram. E poucas, eu sou isso. Eu vim da favela e eu vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas. E eu vou mesmo. Sou artista, meu amor. Aceito, tem que aceitar. Entendeu? Deixa eu viver. Vai cuidar da vida de vocês. Eu, hein? Zé Povinho mata, hein? Porque eu... É lamentável isso, principalmente porque ela começa a vida artística dela se intitulando advogada. E advogada pode, qualquer um tem direito à defesa. O que eu lamento, Thelma, é ver que a OAB não faz nada, porque ela acabou de dizer que ela não é advogada, ela é artista. Mas ela está com o registro dela ativo, permitindo-se que ela faça isso, e me espanta como as instituições reagem. Em cima desse vídeo, o que eu queria te perguntar é, a gente está caminhando hoje dentro de um governo como o do PT, que a gente esperava que tivesse mais mulheres trabalhando, até porque o PT é um partido rico em lideranças femininas, você é um exemplo disso. E a gente vê, por exemplo, a possibilidade de que a partir da aposentadoria da Carmen Lúcia, o Supremo não tenha nenhuma mulher
na sua formação. Tem a Rosa Weber que se aposentou, né? E depois, com a aposentadoria dela, a gente não vislumbra uma outra mulher no lugar, já tem uma disputa grande de homens pela vaga. A gente nota no ministério que não houve um crescimento. A maior parte das mulheres foram para ministérios pequenos, ministérios que são muito mais afirmativos do que necessariamente práticos, com verba e tal. A gente não tem muitas candidatas mulheres lançadas pelo PT, se você considerar o Brasil inteiro. O que está acontecendo com o PT? Está virando um partido de clube do Bolinha, de novo, quando ele era tão diverso e tão aberto antes dessa volta ao poder? Eu acho que, bom, é complexa essa sua afirmação, que também está incluindo uma pergunta, e eu peço até a ajuda do Paulo para essa resposta. Você sabe, nós moramos, vivemos, respiramos uma sociedade masculina, machista, na maioria das vezes. E para a gente abrir espaço neste universo, é extremamente difícil. Veja, eu, em 1980, ajudei a fundar o PT, mas eu acho que eu tive um facilitador, que foi o fato de eu ser filha de políticos. Meu pai foi presidente da Câmara de Santos, estivador, eleito 5 vezes, minha mãe uma vez, quando ele foi cassado, que eu já falei no início do programa, e de qualquer maneira, eu nem pensava em ir para a política. Mas foi quando eu conheci o Lula, fui lá na Vila Euclides, época em que a Edmela Levig era viva, né, lamentavelmente morreu aos 41 anos de idade, enfim, ela, Beatriz Rotarossi, que agora está morando em Paraty. Bom, enfim, a gente começou a construir um arcabouço de ideias que tomou o feitio e a constituição de um partido político. Você não pode jogar esse coletivo fora, porque você é produto desse coletivo. Se você jogar esse coletivo fora, você vai junto. Então, eu entendo que, embora eu tenha uma personalidade particular, embora eu tenha as minhas idiosincrasias, a minha maneira de ser, eu pertenço a um coletivo que tem uma maneira de pensar no seu genérico. Claro que há particularidades que são pessoais minhas. Então, mas eu também acho que existe um conjunto da sociedade como um todo, onde a mulher ainda não é a presença que se coloca. Você vê, a gente continua basicamente cuidando da casa. Vocês não podem fazer, fisiologicamente falando, vocês não podem fazer o aleitamento. A responsabilidade do filho, da filha, acaba sendo nossa, por razões até biológicas e hormonais, etc. e tal. Então, acho que abrir esse espaço e conseguir conciliar esses papéis é uma tarefa que é um desafio constante. Eu gosto muito de cozinhar, nem sei se eu cozinho bem, acho que não muito, porque não tenho tanta oportunidade de exercer isto. Aí acho que é modéstia. Não, Paulinho. Foi modéstia. Claro que não. Já aprendi algumas receitas com ela. Tá vendo? Agora, ele é que cozinha bem. Vamos lá, modéstia a parte dele. Bom, então, eu acho assim que nós, por conciliarmos esses papéis, que muitas vezes chegam a ser antagônicos, e vocês, vamos combinar, não vieram cobrir esse espaço que nós abrimos, para a gente poder, eu chamo, abrir a porta da rua, não é? A gente paga um preço. E esse preço, muitas vezes, algumas mulheres, algumas não, eu diria que muitas, decidem fazer esse tipo de ação política, basicamente numa ação contra o homem. Está errado isso, porque homens e mulheres somos todos produtos de uma sociedade que nos explora, não tem jeito. Agora, saber discernir essa diferença e como a gente vai se comportar é
complexo, porque não depende só da tua compreensão, depende também do outro, da outra, de uma sociedade que tem esse cunho. Não tem jeito, a sociedade é majoritariamente masculina e machista, porque o homem foi sempre, a não ser na pré-história, alguns momentos onde a mulher exercia o papel de chefe, isso foi um período raro, não tem jeito, porque a gente tem acúmulos de papéis. À medida que nós compreendermos, nós mulheres, compreendermos que o fato de vocês virem para os papéis ditos femininos e feministas não significa uma fragilização de vocês, eu acho que as coisas vão melhorar. Porque eu acho também que há um preconceito em relação aos homens que vêm para esse campo feminino e feminista. E a gente precisa combater isso, porque a sociedade é complexa, a gente tem problemas de todas as ordens, em todos os espaços, e isso pode cair mais sobre a mulher, mas a gente também sabe que isso, vocês também são produtos desse tipo de opressão, e muitas das vezes. Mas eu acho que é uma luta cotidiana e uma tomada de consciência cotidiana que nós temos que ter, nós mulheres e vocês homens, senão não chegamos lá. Opinião volta para o último bloco, depois do intervalo, que é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, a gente recebe a Thelma de Souza, que dispensa apresentações, e o Roberto Mohamed participa comentando. Roberto, alguma vez você teve vontade de voar em jatinho da FAB, não? Não, vontade já tive. Nunca fui convidado. Nunca fui convidado. Mas foi muito... Se fala dessa questão de usar jatos da FAB há décadas. E parece que a gente está sempre retrocedendo porque as pessoas não aprendem. Tem lei específica proibindo o uso de aviões da FAB para uso próprio e que não seja absolutamente necessário em serviço. E a gente viu agora no Carnaval o nosso líder alagoano, o Lira, entrando no jatinhos da FAB para assistir Carnaval na Bahia e no Rio de Janeiro. Eu já disse aqui no ar que esse cara, ele acha que ele foi eleito, ele é primeiro-ministro, que ele manda mais que o Lula, que se não fizer, e que ele está pensando no Brasil, quando todo mundo sabe que está pensando, porque ele é aquela coisa, a excrescência política, é o lixo da política. Num congresso que, como a gente também já falou aqui, nunca foi tão ruim quanto esse. Agora, Thelma, eu não posso deixar de aproveitar a tua experiência, tanto como prefeita, em que você teve que lidar com uma Câmara onde você não tinha maioria durante os teus 4 anos, e pela tua experiência como deputada federal, sempre na oposição. Quando foi a situação, foi justamente o teu último mandato. Você não acha que você permite que uma pessoa cresça muito mais do que, achando que tem um papel muito maior do que deve ter, porque o Lira é um político medíocre, aquele político ralé, aquele político lixo. Você não acha que esse tipo de liderança, às vezes, você tem que acreditar e enfrentar, porque não tem conteúdo, não tem consistência, do que ficar sempre querendo cooptar, negociar, ser amiguinho, convidar para o churrasco de fim de semana, quando na verdade você precisa empeitar e jogar na parede e mostrar quem é quem. Hoje, esquece a Thelma que foi deputada, a pré-candidata, mas a Thelma do PT, a Thelma que teve mandatos de luta na Câmara Federal, pegando o governo Fernando Henrique sendo oposição, com privatizações e tal. Como é que você vê hoje essa postura? Uma liderança como Lira, não é perigoso ficar alimentando, porque aí ela começa a acreditar cada vez mais num tamanho que ela não tem e te colocando numa situação mais difícil ainda? Não era a hora agora de ir para o embate? Bom, antes de mais nada, essa é uma pergunta bastante complexa. E veja bem, o Lula está 1 ano nesse papel.
Só que ele foi eleito com um número pequeno de deputados. As forças progressistas, vamos chamar assim, elas não têm, numericamente falando, contingente, não tem exército para fazer esse combate. Com o Centrão, por exemplo, onde o Lira comanda de uma maneira quase que total. Então, eu acho que o Lula tem que ser extremamente cuidadoso, sem ser acovardado. Isso aí estratégico. Estratégico, cirurgicamente falando, para poder fazer essa resolução. Há 15 dias atrás, menos, o Lula esteve aqui, a gente teve num ato, né? Foi por ocasião ele foi indicar a construção do túnel ligando Santos ao Guarujá, o Tarcísio estava, e o Tarcísio, em determinado momento, recebeu uma sonora vaia das pessoas que estavam presentes. E o Lula, com uma elegância extremamente impecável, principalmente pela origem bruta que ele tem, do operariado, do chão de fábrica, ele deu uma chamada assim, olha, pelo que sim, pelo que não, mas vamos ver o que a gente tem a fazer aqui. Aí alguém na plateia gritou para o Tarcísio, volta para o PT, mas eu pensei, caramba, ele nunca foi do PT, mas como ele foi do DENIT, né, do DENIT, e ele... No governo da Dilma. Exatamente. Então, houve esse apelo. Por que eu falo isso? Porque acho que a construção política, Roberto, ela é diária. Ela não é linear, e ela não é regularmente movimentada. Ela sobe, ela desce, ela vai à esquerda, ela vai à direita, e a gente tem que estar atento para não surfar na onda, mas estar compreendendo o que está acontecendo. Nem sempre a gente consegue. Mas eu acho que vocês aqui no programa fazem isso, eu como vereadora, como cidadã, e eu acho que a gente tem que estar sempre atentos, temos que estar com a atenção sempre voltada para que a gente não fazer um movimento retrógrado, ou pelo menos que a gente mantenha pique no lugar, como brincadeira de criança, porque senão a gente faz uma sociedade inteira involuir, ir para trás. E isso é você, com cada comentário que você faz aqui, você com os comentários que você faz no programa Opinião, as pessoas que estão nos assistindo, eu na Câmara ou no dia a dia da minha casa. Essa concepção da gente ponderar sobre o aqui e agora, a cada momento, é uma obrigação de todo cidadão. E quem faz política, nós três fazemos política em situações diferenciadas, a gente tem que ser extremamente cuidadoso, porque pessoas como vocês dois, que estão sendo vistos pela TV, e eu mesma, que de tempos em tempos venho aqui ou em outras emissoras, mas também tem um discurso que às vezes é propagado para mais pessoas, seja na Câmara ou pelas minhas opiniões, que são vinculadas na imprensa, eu acho que nós temos que ser muito cuidadosos, porque errar até a gente pode, mas a gente precisa ponderar sempre para que a gente ajude a sociedade a ser cada vez mais civilizada. Isso não é pouca coisa, e vocês fazem isso no programa. Vocês acertam, vocês erram, mas a ponderação de fazer um discernimento e principalmente uma verificação daquilo que está acontecendo, isso é uma obrigação de todos nós, e vocês como jornalistas, então, mais do que isso. Eu como política nem se diz, né? Ou seja, tem que conviver com o Lira e com as viagens dele no jatinho da FAB. E criticar, e falar, e dizer que isso não é correto, para ele tomar um avião de carreira, ou seja lá o que for, se ele quiser fazer, e chamando a atenção para que aquilo que eticamente é aceitável na política, ou aquilo que não é. E as pessoas, a partir disso, irem construindo um juízo de valor, porque senão as coisas são